Estou aqui chegando no Museu do Perfume Farina, que é o primeiro perfume da época moderna que já existiu. Traduzindo, eu estou curiosa para saber desse museu, estou curiosa para cheirar esse perfume e preciso saber mais. Então vamos começar? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não se esquece de deixar o seu like, que isso ajuda bastante a gente aqui no canal. Que esse vídeo vai começar! Bem-vindas à fábrica de perfume mais antiga do mundo. Giovanni Maria Farina era um italiano, nasceu no norte da Itália, numa cidade chamada Santa Maria Maggiore, que está uma ilha da Itália, Santa Maria Maggiore aqui no norte. E quando ele tinha 25 anos, ele decidiu vir para Colônia. Colônia, há 300 anos, era uma das cidades mais desenvolvidas da Europa. A gente está vendo o rio Reno, né? Então, o transporte dos produtos eram feitos por aqui. E tinha uma lei na cidade que os barcos paravam e ofereciam um produto para a população local. Ficava 3 dias aqui e depois seguia viagem. Então, era um bom lugar para fazer negócio. E o Farina, italiano, decidiu então vir para cá. E aqui ele criou o primeiro perfume moderno da história do perfume, a água de Colônia. Por que primeiro perfume moderno? Porque antes disso já existiam óleos e essências, essas coisas com cheirinho, já existem há 2000 anos, os egípcios já faziam, mas o Farina pegou várias essências que já existiam para criar uma nova. A questão da fixação, da destilação, tudo foi o Farina que começou. O perfume, como a gente conhece hoje, começou com Farina, com a água de Colônia Farina, né? Vocês receberam aí, continua o mesmo cheirinho de 300 anos atrás. Os primeiros frascos tinham esse formato aqui e custavam aproximadamente 6 meses de salário de um funcionário público. E a gente tem a casa, em 1709, quando a Farina chegou. Depois, ao longo dos anos, foi transformando. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, ficou bastante destruído. E aí eles decidiram tirar a fábrica aqui do centro da cidade e levar para o sul da cidade. E aqui desse lado a gente tem frascos de perfumes especiais que foram feitos para clientes especiais. Então, esses foram feitos para o príncipe da Pérsia. Esse aqui de cima foi feito para a rainha Elizabeth II da Inglaterra. Os frascos, eles são especiais, são todos diferentes, né? O conteúdo é sempre o mesmo. A água de Colônia original, inventada em 1709, e é um perfume unissex. Ele é para homens e mulheres. Ao longo dos anos, o mundo muda, as coisas mudam, e lá em 1912 eles começaram a sentir necessidade de fabricar perfume separado para homens e mulheres. Mas eles estavam na dúvida. Iam mexer na receita, não iam mexer na receita, o que fazer? Decidiram não mexer na receita. O que eles fizeram foi uma competição de design de frascos de perfume, e o Kandinsky ganhou o design masculino, esse design aqui, que é mais robusto, mais retão. E o Franz Marc ganhou o design feminino, que é mais arredondadinho. E a família Farina começou a vender perfume em frascos para homens e frascos para mulheres. Mas dentro dos 2 frascos, a mesma fragrância. Essa foto é só uma foto mesmo para mostrar os arquivos da família Farina. A família Farina tem o maior arquivo familiar de negócios da Europa, começando em 1255. Se a gente for pensar quando que os portugueses chegaram ao Brasil, 1500, essa família tem esse arquivo de 1255. E através desse arquivo a gente sabe que Napoleão usava um frasco por dia daquele frasco que eu mostrei pra vocês lá em cima e mandou fazer botas especiais para guardar o frasco dentro do sapato. O Goethe, o escritor alemão, né? Quando precisava de inspiração, olhava o perfume no lencinho, deixava em cima da mesa para poder escrever e se inspirar. As manhãs de primavera, depois da chuva na Itália. E quando a gente fala água de Colônia, a gente pensa assim, água de Colônia é um perfume fraco, não tem uma fixação muito boa, né? E isso se dá porque a gente perdeu o direito, os plágios não eram tão bons quanto o original, então hoje todo perfume que tem de 4 a 6% de essência é uma água de Colônia. Depois tem o eau de toilette de 6 a 8%, o eau de parfum de 8 a 12% e o eau de spray de 20 a 30%. A nossa água de Colônia Farina, ela é, desde o começo, sempre foi, continua sendo, um eau de parfum de 8 a 12%. E aqui atrás de mim é a sala das essências. E ali tá escrito que Farina é o pai da perfumaria moderna. A gente não conhece a receita do perfume, é segredo, só a família Farina sabe. O livro de receitas tá bem ali, mas nem se a gente pegar e ler, não dá pra entender porque tá em código, só eles que têm o código. 1925, a família Farina criou o primeiro perfume
masculino da história do perfume, Russes Leda, couro russo, a tradução do nome. Nos anos 20, os russos começaram a vir para a colônia e eles tinham botas de couro. E o couro tem um cheiro especial. E a inspiração para esse perfume foram as botas de couro que os russos usavam nos anos 20. O primeiro perfume feminino é da Coco Chanel, já que a gente está falando do primeiro perfume masculino, né? O primeiro perfume feminino da Coco Chanel, Chanel número 5. Daquele lado a gente tem fotos da fábrica, antigamente, só mulheres trabalhavam aqui. E aqui atrás de mim temos várias essências. E agora nós vamos ver quem que tem o melhor olfato de você. O nome dessa essência é Ambar ou Ambar. Ela vem do estômago da baleia. Quando a baleia vomita, ela coloca essa essência pra fora. E essa essência é muito usada para fazer perfume porque ela é a essência que trabalha como fixador. É uma essência muito cara, hoje em dia é fabricada sinteticamente, essa que vocês sentiram é sintética, mas de vez em quando dá para achar esse vômito na praia. Acabei de sair do tour aqui do Museu do Perfume. Cara, quanta história, vocês viram isso? Tô chocada, amei demais esse museu e comprei muito perfume. Sim, o cheiro é simplesmente maravilhoso. Tem outros perfumes diferentes do original que também são maravilhosos. Então se prepara para gastar um dinheirinho. Tem perfume barato sim, tá? Pequenininho e tudo mais, se quiser levar de presente. Eu por enquanto tô achando o melhor presente de toda a colônia. Água da colônia. Então eu tô levando presente para todo mundo e pra mim, porque eu mereço. Se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também tô no Facebook e no Instagram como Bianca Couture e no Twitter como blog Dicas da Bia. Beijo, tchau!